Olá, tudo bem? Hoje vamos para mais um estudo do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje vamos para o terceiro estudo, que tem por título A Origem do Mal. Então vamos ver como foi originado o mal. Mas antes vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai Santo, nesse momento, Pai, que vamos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida e também sobre a vida dessa pessoa, meu Pai, que acompanha nesse momento esse estudo bíblico. Que o Teu Espírito Santo venha nos dar compreensão, entendimento, discernimento das Tuas santas palavras e venha nos ajudar a colocar em prática tudo aquilo que for, meu Deus, falado aqui através da Tua santa palavra. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática nas nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A origem do mal. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doenças, sofrimentos e morte? Que dizer de realidades como violências, terrorismo, roubos, assassinatos frios, que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não é, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Então, pegue a sua Bíblia agora e confira todos os versos que eu vou falar aqui, porque não vai dar para mim ler cada um, mas você confira aí na sua Bíblia e veja que eu não estou falando mentiras, que é a palavra de Deus que vai responder aqui agora todas as perguntas. Primeira pergunta: de quantos anjos é composto o exército de Deus? De acordo com Apocalipse, capítulo 5, verso 11, o exército de Deus é composto de milhares de anjos. Milhões e milhões e milhares de anjos. Então, no céu existe milhões e milhões e milhares de anjos. A segunda pergunta: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? De acordo com Ezequiel 28, capítulo 28, os versos 14, 15 e 17. Confira aí na sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 28, os versos 14, 15 e 17. Diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei de Deus, que está escrito lá em João 3, verso 4. Então Lúcifer era um anjo perfeito. Ele era, como se diz no ditado popular de hoje, né? Ele era o braço direito de Deus lá no céu. Ele era o anjo que liderava os outros anjos. Só porque ele pecou contra Deus, ele se engrandeceu, ele se exaltou na sua própria beleza, né? Que ele era muito formoso e se achava, né? Como diz o ditado popular de hoje. Mas vamos ver a terceira pergunta: que outros pecados esse anjo cometeu? De acordo com Isaías, no capítulo 14, os versos do 12 ao 14, diz assim, confira aí na sua Bíblia: ele queria assentar-se no trono de Deus, ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo e ele queria o lugar de Deus e ser adorado. Imagine, né? Mas esse anjo, ele nunca amou a Deus. Por isso que ele transgrediu a lei de Deus. A quarta pergunta: qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Lá em Apocalipse, no capítulo 12, os versos do 7 ao 9, diz assim: houve peleja no céu. Houve uma grande peleja no céu entre Cristo e Lúcifer. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás.
Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Está em Apocalipse capítulo 12 e o verso 4. Então, meus amados, por isso que nós precisamos vigiar e orar e buscar a Deus através da leitura da sua palavra todos os dias, para que nós não venhamos cair nas armadilhas do inimigo, né? Vemos que Lúcifer, ele veio para a terra, mas trouxe a terça parte dos anjos. Nós vimos que no céu tem milhões e milhões de anjos e milhares. Lúcifer trouxe a terça parte dos anjos com ele. Então, nós precisamos ter muito cuidado, viver em comunhão diária com Deus, para não ser atacado por esses anjos do maligno, para não ser enganado por eles, né? Então, ele está todo dia trabalhando contra aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Por isso, precisamos pedir a força do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Vamos para a pergunta de número 5. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Em Gênesis, no capítulo 2 e os versos do 15 ao 17, Deus disse: Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comeres, certamente morrerás. Então, Deus ele deu uma ordem a Adão e Eva, que eles não comessem do fruto daquela árvore. Será que era diferente? Não, aquela árvore era igual às outras, só porque foi uma ordem de Deus. E quando Deus ordena, nós temos que cumprir as suas ordens, porque Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o nosso Pai Celestial, ele tem todo o poder nas suas mãos. Então, ele é o nosso Criador e nós precisamos obedecê-lo. Por isso que Adão e Eva não podiam nem tocar no fruto daquela árvore, mas eles desobedeceram. Nós vamos ver aqui um pequeno relato. Lúcifer, ele rebelou-se contra Deus, tornou-se Satanás, enganou uma terça parte dos anjos, levou o homem ao pecado e é o responsável por todo o mal que existe. Vive pecando desde o princípio, está lá em 1 João 3, verso 8. Foi homicida desde o princípio, está lá em João 8,44. É mentiroso e pai da mentira, que também está em João 8,44. Jesus o venceu na cruz, está em 1 João 3, verso 8. E será finalmente destruído, lá em Mateus 4, os versos do 1 ao 3, e também no capítulo 25, verso 41, você pode confirmar tudo isso. A sexta pergunta: contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Veja aí o que foi que a serpente disse à mulher. Em Gênesis 3, capítulo 3, e os versos do 1 ao 5. A serpente disse: É certo que não morrerás, sereis como Deus. Tá vendo aí? Ela contrariou, ela está em oposição à palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus disse aqui em Gênesis 2, do 15 ao 17. Deus, ele disse: vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, certamente morrerás. E a serpente disse o contrário. Então, meus amados irmãos, precisamos ter muito cuidado com as vozes que nós ouvimos todos os dias. Temos que prestar muita atenção se essa voz é de Deus ou é de Satanás, porque sabemos que os anjos de Deus estão ao nosso redor, mas os anjos do inimigo estão ao nosso derredor. Precisamos pedir o discernimento para não ser enganado, para não ouvir mais a voz do inimigo do que a de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. E para isso precisamos viver em comunhão com Deus e pedir a presença do Espírito Santo de Deus todos os momentos na nossa vida. A pergunta de número 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Em Gênesis, no capítulo 3 e o verso 15, Jesus Cristo, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás, né?
ele deixaria o céu e, através do ministério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás, né? O que aconteceu? Jesus, ele veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, ele morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje está no céu intercedendo por nós. Amém? Glória a Deus por isso. A pergunta de número 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? Hoje o inimigo, ele está nos enganando, ele está tentando enganar o povo de Deus. Então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, o versos 14 e 15, e também em Mateus 24 e o verso 24, ele está nos enganando hoje, sabe como? Transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. Você já ouviu falar na palavra anjos de luz? Eu já ouvi muito, porque antes, quando eu não conhecia a palavra de Deus como eu conheço hoje, eu fui em rezadores e eles falavam que trabalhavam com anjos de luz, mas eu não sabia que esses anjos eram os anjos caídos, que consequentemente significa Satanás, né? Então eles realizam grandes sinais e prodígios, meus amados irmãos. Satanás, ele nos ataca no nosso ponto fraco. Qual é o ponto fraco da humanidade hoje em dia? É a doença, né? Porque é doença de todas as maneiras. É epidemia, é pandemia, é doenças de todas as diversidades. Então, Satanás, ele está agindo nesse ponto fraco do ser humano, que é fazer curas, milagres e prodígios. Então, tenha muito cuidado, que nem toda cura e nem todo milagre vem de Deus. A pergunta de número 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Contra quem o inimigo Satanás está irado nos nossos dias? De acordo com Apocalipse capítulo 12, o verso 12 e o 17, ele está irado contra aqueles que seguem os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, ele não está contra aqueles que não seguem mandamento algum. Ele não está contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer. Você já imaginou? Hoje muitas pessoas escolhem alguns mandamentos para obedecer. Ela fala assim: eu nunca matei, nunca roubei, então não preciso me arrepender. Mas os mandamentos de Deus não são só 2, roubar e matar, são 10. E outros acreditam só em 9. Em um mandamento, o 4º mandamento, eles não aceitam. Então, Satanás, ele não está irado contra essas pessoas aí. Ele está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, é aqueles que esperam a volta de Cristo e guardam todos os mandamentos da lei de Deus, inclusive o 4º mandamento, que muitas pessoas não aceitam. A pergunta de número 10. Como nos é possível vencer Satanás? Lá em Efésios, no capítulo 6, os versos do 10 ao 18, a palavra de Deus nos diz como vencer Satanás. Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Então esse é o segredo de vencer o inimigo, é estudar a Bíblia, crer em Jesus Cristo e também orar em todo o tempo, estar em espírito de oração todos os momentos, porque nós não sabemos o momento que o inimigo vai nos atacar. Então vamos para a recapitulação, vamos ver se você compreendeu esse estudo. Nós vimos nesse estudo que Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus.
Então, meus amados, precisamos ter muito cuidado, né? Estudar a Bíblia para não ser enganado. E de acordo com o que nós estudamos hoje, vamos para o compromisso de fé. Você crê que o mal surgiu com um anjo criado perfeito que se rebelou contra Deus? Se você acredita nisso, amém por isso. No grande conflito entre o bem e o mal, você quer ficar ao lado de Deus e de sua palavra? Se você aceita, amém por isso. Você deseja se revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações? Se você aceita, amém por isso. E que Deus te abençoe. E até o próximo estudo. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Amém?